Graças e paz aos nossos irmãos, bom dia. Graças ao nosso Deus, ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que nós estamos aqui nesta manhã reunidos para então agradecer e continuar adorando a esse Deus maravilhoso, que muito tem nos abençoado, que muito tem falado conosco. Graças a Deus por este dia, por esta manhã. Vamos lá, querido, sem demora. Por favor, abra sua Bíblia, livro de João, capítulo 14. É o texto que a nossa igreja tem trabalhado, não somente a nossa igreja, mas a denominação batista, nesse mês de setembro, trabalhando o tema da campanha de missões nacionais. João, capítulo 14, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 6. João, capítulo 14, dos versículos de número 1 até o versículo de número 6. Diz assim o texto: Não se turbe o vosso coração, creis em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém, irmãos? E assim, meu Senhor e meu Deus, diante do Senhor, diante da tua presença, humildemente, Senhor, eu te peço que o Senhor possa falar aos nossos corações, que possa ser comigo e com todos nesta manhã, e que de alguma forma, Senhor, a palavra possa adentrar aos nossos corações, a nossa mente, e gerar algo, Senhor, diferente em nós. É assim que nós oramos, no nome de Jesus. Amém? Meus amados, a nossa denominação tem trabalhado o texto, o versículo de número 6, de que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Essas três palavrinhas por si só já falam muito acerca do próprio Jesus, falam muito acerca daquilo que nós de fato sabemos. Você que está aqui, tenho certeza que não há nenhuma dúvida no seu coração de que Jesus foi o melhor caminho pelo qual você pode ter trilhado na sua vida. Eu tenho certeza que Jesus é a verdade no seu coração e que em certo dia essa verdade de Jesus confrontou com a sua verdade e você então aceitou de bom grado, às vezes não, a verdade de Jesus. E eu tenho certeza que a partir do momento em que você aceitou esse caminho, aceitou essa verdade do Senhor, eu posso ter certeza sim que a sua vida mudou, para melhor. Não, Marcelo, minha vida continua muito pesada, as coisas não estão fáceis, não está para ninguém, mas eu tenho certeza que a sua vida, o seu relacionamento com as coisas da vida tem sido um relacionamento diferente. Você tem buscado enfrentar com mais força, com mais clareza as questões e as dinâmicas da vida. A vida prova a gente, coloca a gente em situações e às vezes nos desesperamos, às vezes nos entregamos, mas eu quero que com Jesus, mesmo que a gente passe por momentos terríveis, o nosso pensamento, a nossa vida fica ali ruim, em dado momento, a gente sabe que Jesus é conosco, Jesus é a nossa vida, é a nossa paz, é o nosso caminho, Jesus é a nossa esperança.
No entanto, queridos, nessa manhã, rapidamente, eu queria tratar basicamente, não necessariamente dessas três palavrinhas, mas tentar imaginar o que estava na cabeça de Tomé, quando ele questiona Jesus sobre este caminho. Tentar, de alguma forma, olhar pela perspectiva de Tomé, o porquê do questionamento, talvez o que estava na cabeça de Tomé, quando ele, então, pergunta para Jesus sobre esse caminho, considerando que esse mesmo andava com Jesus, esse mesmo via as coisas com as quais Jesus fazia, os milagres de Jesus, alguém que caminhava com Jesus, alguém que ouviu as palavras de Jesus, alguém que ouviu os ensinamentos de Jesus, mas me parece que em dado momento as coisas saíram um pouco da sua mente, parece que em algum momento alguma confusão eclesiástica passou ali na mente de Tomé. Então ele faz uma pergunta que para nós soa até meio fora de... Poxa, mas de Tomé fazendo uma pergunta como esta, mas tentando imaginar a mente dele lá atrás, a mente desse homem ainda quando Jesus andava no meio de nós aqui, queridos. E pensando nisso, a morte de Cristo Jesus na cruz. Veja bem, olha só, olha como o texto ele faz a gente pensar, e a gente às vezes só pega um pouquinho, só pega o versículo 6, mas eu queria nessa manhã que você pensasse nessa dinâmica da palavra de Jesus, e que isso passou na mente dos discípulos. Eu quando eu comecei a ler esse texto sobre essa perspectiva, eu comecei a buscar entender as dificuldades de que Tomé sentiu naquele momento, e talvez os outros discípulos. Talvez Tomé tenha sido apenas um representante daquilo que estava passando no coração dos demais. Mas veja bem, queridos, a morte de Cristo na cruz, entendam, a morte de Cristo na cruz é a sua ida para o Pai e a sua volta a seus discípulos após a sua morte. E essa morte está intimamente associada e identificada com a vinda de Cristo, a vinda do Espírito Santo. De fato, é a vinda de Jesus. Parece estranho, mas veja bem. Olha os tempos que estão presentes aqui nesta fala. A morte de Cristo, ou seja, Jesus falando para os discípulos, Jesus dizendo para os discípulos: olha, vocês não fiquem preocupados, vocês tirem essa preocupação do coração, não se turbem o vosso coração, porque agora Jesus vai falar de algo futuro. Olha, a morte de Cristo, o versículo 14, o versículo 4, basicamente, ele vai dizer exatamente isso. E vós sabeis o caminho. No versículo 3, e quando eu for e vos preparar lugar, Jesus dizendo algo futuro, Jesus dizendo: olha, eu vou. Jesus dizendo: olha, eu não estarei mais entre vocês. Jesus dizendo: estarei com vocês por algum tempo, mas eu irei para o Pai. E diz o seguinte: quando eu for e vou preparar lugar para vocês, Jesus agora insere um novo tempo. Ele diz: voltarei e vos receberei para mim mesmo. Então Jesus em dado momento estava dizendo: olha, eu voltarei para vocês mesmos, e dizendo o seguinte: para este lugar que onde eu vou, estejam vocês também. Para este lugar, para onde eu vou, vocês também estejam. Mas olha só, mas Jesus acabou de dizer: olha, você irá, mas você voltará para nós mesmos. Mas em dado momento você está indo preparar um lugar para nós, e nós estaremos lá com você. Não sei se isso fica estranho à sua mente, mas eu fico imaginando o que passou na cabeça de Tomé. Para nós é fácil entender, porque lemos e relemos comentários. Mas Jesus dizendo: eu vou vos preparar lugar.
Jesus está dizendo, eu vou morrer, eu vou para o Pai. Mas eu vou morrer, já fui. Mas eu vou preparar lugar e eu voltarei para vocês mesmos. Espera aí, mas você voltará para nós mesmos. Porque quando eu for, eu estarei preparando um lugar onde vocês estarão comigo em dado momento. Eu imagino a confusão na cabeça de Tomé. Imagina a confusão na cabeça dos discípulos que eles estavam. Afinal, Jesus ia morrer, Jesus estava indo embora, Jesus então voltaria, Jesus então, e ele vai para um lugar, vai me preparar um lugar para mim, mas ele vai e voltará, mas eu estarei com ele nesse lugar que ele já está preparando. Queridos, eu entendo talvez porque Tomé então faz a pergunta para Jesus, e ele imagina a mente dele e falou, olha, mas que caminho é esse? Que caminho é esse que o Senhor está trilhando, que o Senhor vai, mas que o Senhor vai voltar, e que o Senhor está indo preparar lugar, que o Senhor voltará para nós mesmos, mas que em dado momento o Senhor está preparando lugar para nós, e nós um dia estaremos contigo. Que lugar é esse que o Senhor está se referindo? Como saber que caminho é esse que o Senhor está falando? Como nós, versículo 14, versículo 5, não sabemos para onde vais. Como saber esse caminho que o Senhor está falando para nós? Como saber que dinâmica é esse caminho que o Senhor está dizendo para mim, para nós? Como funciona essa dinâmica do Senhor ir, do Senhor voltar, do Senhor preparar lugar? Afinal, Jesus, o que vai acontecer de fato? Será que Tomé havia esquecido os ensinamentos? Será que Tomé havia interpelado Jesus por conta da sua falta de conhecimento? Claro, um homem não letrado, um pescador, um homem que não tinha faculdades, vamos dizer, mais avançadas da sua mente. Então eu fico imaginando as questões que passaram na mente desse homem acerca dessa dinâmica da salvação de Jesus, acerca dessa dinâmica de onde Jesus está indo, e ele está indo para nos preparar um lugar onde nós estaremos com ele. Logo então, queridos, eu percebo que estamos diante de três questões, e eu quero imaginar que essas estivessem na mente de Tomé. Tomé talvez estivesse pensando que o encontro de Cristo com os discípulos, ou seja, voltarei para vós mesmos e tornarei vocês para mim. Talvez estivesse na mente de Tomé o encontro de Cristo com os discípulos após a sua ressurreição. Pode ser. Talvez Tomé estivesse pensando, quando o Senhor voltar, será de fato quando o Senhor ressuscitar, quando o Senhor estará presente corporamente, nós veremos o Senhor mesmo após a sua morte. Como diz lá nos capítulos 20, versículo 20 e capítulo 21. Será que Tomé então está pensando sobre a vinda do Espírito Santo? Porque o próprio Senhor mesmo disse que ele irá morrer, ele irá para o Pai, mas que nós não ficaríamos órfãos, porque Jesus enviaria a nós o Espírito Santo Consolador. Será que estava na mente de Tomé uma prática popular, uma crença popular, que está lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, quando o texto vai dizer que eis que veremos o Senhor nas nuvens e todo olho o verá. Eu não sei o que passava então na mente de Tomé, como ele conseguiu de alguma forma juntar esses tempos, esses três tempos, esses planos presentes na fala de Jesus, entre Jesus estar com eles, entre Jesus que não estará com eles, mas que ao mesmo tempo voltará a estar com eles, ao mesmo tempo estará preparando lugar para eles, aonde eles estarão com Jesus, mas naquele momento ainda não poderão estar no futuro. Queridos, eu fico imaginando a mente dos discípulos, porque essa fala de Jesus, essa fala do Senhor aos discípulos, quando ele reafirma que ele iria morrer, que ele não estaria mais junto com os discípulos, que ele não estaria mais andando com os discípulos, que ele não estaria mais andando entre os discípulos. Eu fico imaginando que esta notícia, repetida várias vezes, caíam como bombas no coração daqueles que andavam com o nosso Senhor Jesus.
Jesus aqui fala de muitos tempos, queridos. Do versículo 1 ao versículo 3, se você for ler do versículo 1 ao versículo 3, Jesus fala do momento presente ao final. Se você for ler o versículo 1, não se turbe, não fique preocupado. Mas se você for ver o versículo 13, quando eu for preparar lugar, falando de coisas presentes, de coisas futuras. Se você for ler depois os versículos 12 a 14, depois fala sobre um futuro próximo. Leia o versículo 12, que diz assim: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, para que eu vou para junto ao Pai, e tudo quanto pedires em meu nome, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Tudo isso no mesmo contexto de fala, em que os discípulos ainda procurando entender esta dinâmica da salvação de Jesus. Mas lá no versículo 25 ao 31, se você for ler depois, você vai ver que Jesus retorna para esse tempo presente. Apenas no versículo 25, diz assim, isto vos tenho dito, ou seja, todas essas coisas que Jesus dizendo que prometia enviar o Espírito Consolador, isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. Portanto, meus amados, eu quero crer que o Senhor está falando de muitos planos, em muitos planos para os discípulos. E talvez isso tenha sido muito difícil para eles entenderem. Talvez porque ainda estivessem com os corações apertados, com os corações aflitos, sabendo de que Jesus não estaria mais com eles. Quando estamos com os corações aflitos, quando estamos amargurados, quando estamos com questões no nosso coração difíceis de serem digeridas, a gente tem dificuldade de entender algumas coisas, muitas coisas que até então parecem ser fáceis. Talvez os discípulos tivessem esquecido de que Jesus veio a esta terra, a este lugar, com uma missão muito específica, obedecer ao Pai. E essa obediência diz que Jesus, então, seria levado à cruz do vitupério, à cruz da vergonha. E por causa da sua morte, por causa do sangue vertido de Jesus lá naquela cruz, eu e você, hoje, teríamos a salvação tão somente nele. E hoje nós somos livres, porque Jesus Cristo obedeceu ao Pai, vertendo o seu sangue lá naquela cruz. Há muitas dimensões da fala de Jesus. Talvez Jesus dizendo para os discípulos: não se turbem o vosso coração, porque certamente, permanecendo em mim, permanecendo nos meus ensinamentos, permanecendo naquilo que vocês viram e observaram de mim, olhando para mim, vocês certamente verão, a olhos, vamos dizer assim, a olhos vistos, este caminho. Não se preocupem. Não se preocupem em entender esses tempos. Não se preocupem em entender se de fato, quando eu vou, de que forma eu vou. Não se preocupem em saber que eu estou indo porque eu voltarei. Não se preocupe em saber em que tempo será, mas se preocupe em permanecer em mim, porque eu estou dizendo e eu sou verdade, eu não minto, a minha palavra é verdade. Queridos discípulos, eu voltarei, eu irei e vou voltar, eu voltarei e falarei com vocês, eu mostrarei as marcas, eu voltarei porque enviarei a vocês o Espírito Santo de Deus. Eu voltarei porque um dia, numa segunda vinda, eu estarei nesse lugar e levarei a igreja comigo. Talvez Tomé não tivesse concatenado essas ideias, esses tempos, esses planos em que Jesus estava se referindo. E talvez esse exercício de ir e voltar neste tempo
em que Jesus está, em que Jesus estará, em que Jesus voltará. Isso tem sido muito demais para Tomé, um nobre pescador. Mas Jesus, quando nos transforma, Jesus transforma, amém? Mas quando Jesus nos transforma, quando Jesus transforma a nossa vida, quando Jesus transforma a nossa mente, quando Jesus transforma o nosso coração, quando Jesus transforma o nosso caminhar, quando Jesus então um dia impactou você, quando um dia você foi alcançado pelo amor de Jesus, quando um dia você foi alcançado por esta paz de Jesus, quando um dia você entendeu que o caminho que você deveria seguir é o caminho proposto por Jesus para você, eu tenho certeza que a sua vida por inteiro, ela modificou. Eu tenho certeza que a sua vida por inteiro, ela tomou um outro rumo. A sua percepção de coisas, a sua percepção de mundo, a sua relação com coisas e pessoas mudou. A sua relação com a igreja, a sua relação com a palavra mudou. Eu já disse aqui, pelo menos acho que já falei, quando então você se depara com alguém que disse que não creio na palavra de Deus e bate na mesa e fica nervoso. Alguém que pega a Bíblia e diz, eu não acredito. Quando então você se depara com os Tomés da vida. Mas então, como um ato simbólico, este então macambuzo, nervoso, recebe a palavra de Deus, e alguém diz para ele, ó, isso é para a sua vida, isso vai mudar a sua vida, e aquele homem nervoso, aquele homem que batia na mesa, queridos, se deita no chão, se rola no chão, de choro, em saber que naquele momento ali, ele se arrependendo de tudo que falara, de tudo que representava, de tudo aquilo que batia na mesa, e então ali ele se entrega a Jesus. E naquele momento ali, ele só quer saber o seguinte, Senhor Jesus, um dia, Senhor Jesus, eu falei do Senhor dessa forma, eu me arrependo. E agora, Senhor, eu sei que um dia eu estarei contigo. É Jesus mudando a vida por inteiro. Eu quero falar dessas três dimensões rapidamente, dessa mudança de Jesus na vida de cada um de nós. Só Jesus transforma. Só Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Quando eu entendo que Jesus é este caminho, quando eu entendo que Jesus é a nossa vida, quando eu entendo que Jesus é de fato verdade, a nossa vida ela se transforma em três dimensões, e nessas três que eu queria me ater aqui nesta manhã. Meus amados, eu creio que quando somos transformados por Jesus, há uma mudança radical, há uma mudança na nossa relação vertical, na nossa relação com Deus. Muitas pessoas ditas ímpias também creem que Deus existe. Muitas pessoas creem que Deus existe. Muitas pessoas até creem nesse Deus, nesse Senhor Jesus, que a Bíblia fala. Mas eu sei, queridos, que quando nós entendemos que Jesus é o caminho, a verdade, a vida, há uma mudança vertical, há uma mudança na relação do homem salvo para com Deus. Há uma mudança nesse homem social, de múltiplas relações, e ver frustrado seu relacionamento com Deus por causa do pecado. Se vê frustrado porque entende que o pecado cortou a relação dele com Deus. Ele percebe que, por causa do seu erro, ele vê cortada a sua relação com aquele que o criou. Ele começa a enxergar e ver Deus em todas as coisas. Ontem, quando boa parte dos irmãos esteve lá na trilha, né, da Tijuca, ali, da floresta da Tijuca, em dado momento você para, você olha para o lado, e você vê coisas maravilhosas, você vê a natureza, você vê aquilo que é criado por Deus, foi criado pelo Senhor. Então você se pergunta, como pode? Você então tropeça lá
muitos, né, tropeçaram, não vai dizer que não, né? Mas muitos tropeçaram lá nas pedrinhas lá da trilha. E talvez você, caramba, eu tropecei nessa pedrinha. Foi Deus que fez a pedrinha, colocou ela naquele lugar. Eu tive a oportunidade então de ir lá em Foz do Iguaçu ver as cataratas. Mas, irmão, não há como você parar diante de um lugar daquele, e não há como você não pensar em Deus. Não há como, queridos. E eu então, queridos, teve um momento lá, né? Você tem que ter 3 olhos, né? Davi, Eduardo, Miguel, né? Você fica meio assim, né? Mas esse é um momento que você começa a olhar em volta e você vê pessoas literalmente o quê? Chorando, se rendendo à criação de Deus, chorando a mão criadora de Deus de todas aquelas coisas. E eu quero crer que muitos daqueles que choravam nem crentes eram, mas sabe, se entregaram ao poder de Deus, reconhecendo Deus. E eu quero crer que naquele momento, quem sabe, pessoas começaram a ter mudado a sua relação vertical, começaram a mudar a sua relação com Deus, começaram a olhar a Deus de maneira diferente. Quem sabe Deus, e a pessoa olhando para aquilo ali e vendo, se Deus faz com tanta alegria, com tanta maestreza, todas essas coisas, como pode então Deus fazer algo maravilhoso em mim? E olhando toda aquela natureza, queridos, eu pensava em mim. Eu pensava no Marcelo, e eu falei, Deus, o Senhor veste tudo, o Senhor faz essas quedas aqui, vem gente do mundo inteiro ver esse negócio aqui. Mas eu quero crer, meu Senhor, que pessoas saiam daqui pensando, como pode, de alguma forma, tudo isso ter sido criado de forma tão harmônica como é? Só Deus, queridos. Só o Senhor. Porque as pessoas mudam a sua forma de ver Deus, de falar com Deus, de se relacionar a Deus, porque Deus também se revela na natureza, Deus se revela na sua criação. Essa dimensão vertical, queridos, inclui a salvação como elemento principal de uma restauração e as suas relações com Deus. Reata-se o diálogo interrompido e a vida alcançada em sentido de uma grande plenitude com Deus. Reata o diálogo com Deus, reata o relacionamento com Deus, reata as possibilidades com Deus, reata uma forma em que você, então, muito mais questiona, mas você começa a entender o Senhor. Quando você, então, começa a entender a Deus, você começa a entender mais de si mesmo. E aí, aquele homem bruto, aquele homem brabo, ele começa a ter mansidão no seu coração, porque essa dimensão entre ele e Deus, ela vai se diferenciando, porque um dia ele creu que Jesus salva, que Jesus transforma, e que Jesus é o caminho, que Jesus é a vida, que Jesus é a verdade. Também Deus nos transforma de maneira horizontal, queridos. Muda a forma em que eu e você nos relacionamos entre nós mesmos. Muda a forma com que eu me relaciono com você, você comigo e você com as outras pessoas. Isso tem a ver com Deus, não tem a ver com empatia ou simpatia. Não tem a ver pelo seu sorriso bonito, não tem a ver com o seu sorriso largo, não tem a ver com as suas posses, ou com aquilo que você representa para a sociedade, não tem nada a ver com isso. Porque eu estou olhando aqui pessoas, eu não sei a classe social, não sei a formação de todos, não sei quantos tem QI mais alto, QI mais baixo, não me importa. O que eu estou vendo aqui são pessoas que um dia foram transformadas e que tiveram a sua relação mudada entre as pessoas por causa de Jesus. Porque o mandamento é que agora nós devemos amar uns aos outros. Que devemos amar a Deus antes de todas as coisas. E amar a Deus antes de todas as coisas significa também amar o meu próximo. Ter relação amistosa, amável com meus próximos. Fazer tudo possível para que haja uma boa relação entre os irmãos.
Porque Deus, quando nós somos transformados pelo Senhor, Ele muda a nossa relação entre nós mesmos. Efésios 2, capítulo de número 8. Efésios capítulo 2, de 8 a 10, vai dizer assim. Me permitam esse texto. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos exatamente nelas. Queridos, não é essa relação que nós estamos tendo um com o outro, não é por causa de nós mesmos, mas é dom de Deus, é algo de Deus em mim, é algo de Deus em você, porque Jesus nos transforma. Um dia eu e você cremos, um dia eu e você entendemos que Ele é o caminho, que Ele é a verdade e que Ele é a vida. E aí, queridos, antes não somente ficar nessas duas dimensões e pensando melhor, me permita uma terceira e última, mas pensar na dimensão interior. Me permitam isto. Nossa relação vertical com Deus, amém? Nossa relação com os irmãos, com o mundo, as coisas estão diante de nós. Mas quando você entende que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, quando você então é transformado pelo poder restaurador de Jesus Cristo, eu também entendo, queridos, que há uma transformação, de fato, interior. Veja, queridos, quando eu digo isso, eu gosto do texto de Filipenses, capítulo 4, que ele vai dizer mais ou menos assim, melhor. Não andeis ansiosos, por coisa alguma, antes, em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graça. Essa parte que eu me refiro. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Me permitam dar ênfase à segunda parte. E a paz de Deus, a paz do Senhor. Meus amados, eu não sei vocês aí, mas o negócio está apertado, viu? O negócio lá tem um tal de Itaú aí que não é mole não, viu? Não sei qual é o seu aí, tem um tal de Itaú aí que eu olho para aquele negócio lá de vez em quando lá, olho no aplicativo da tela, não sei como é que está a sua, não. Tem gente que não, deve estar não, tem gente que está tudo bem, mas a do Marcelo, meu irmão, olha, terrível, viu? Uma tal de escola aí, né? Escola, né? Terrível, viu? Todo mês, né? Amém. Mas sabe, queridos, a paz de Deus, em que eu e você não conseguimos mensurar. Quando eu e você somos alcançados por esse Jesus transformador, dentro de mim, dentro de você, começa uma transformação, queridos, que a gente não consegue mensurar, não consegue entender. Não há livro nesta vida que explique. Se eu te der esse microfone aqui e te faça a seguinte pergunta: vem aqui alguém e diga para a igreja, explique exatamente esta transformação. Mas diga de uma forma assim, como essa transformação em você, como se deu isso de uma forma, querido, você vai falar aqui durante horas e horas e horas e horas, você vai contar tantas e tantas coisas, querido, mas não vai conseguir explicar. Porque é de Deus em você,
porque é de Deus a sua vida, porque um dia você estava lá naquele lugar lá, um dia você estava lá na rua, um dia você estava nessa vida, mas Jesus te transformou e te trouxe aqui para dentro. Meus amados, o que te trouxe para cá, o que te trouxe para ser servo, o que te trouxe para ser filho, o que te trouxe para ter alegria na presença de Deus, queridos, não foi o lindos olhos do Marcelo, nem meus lindos cachos dourados, foi a presença de Jesus que te transformou e que te transformou e que te salvou, queridos. Porque quando Jesus nos transforma, há uma mudança interior em nós. Aquele que roubava, parou de roubar. Aquele que fumava, parou de fumar. Aquele que adulterava, parou de adulterar. Meus amados, é a transformação interior de Jesus. Por isso que eu digo, queridos, mais importante é permanecer no Senhor. Mais importante é permanecer em Deus, para que os frutos externos, eles apareçam não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Porque foi a mudança em que eu e você um dia recebemos do Senhor. Essa mudança na dimensão interior, porque uma paz de Deus não tem como explicar. O que eu sei é que, num dado momento à noite, lá na minha casa, todo mundo já foi dormir. O que eu sei é que eu dobro os meus joelhos, eu falo com o Senhor e Ele ouve a minha voz. O que eu sei é que essa paz me faz deitar no travesseiro e roncar a noite inteira. Porque a paz de Deus que transforma o meu interior. Pastor Selby gosta muito dessa canção. Essa paz que eu tenho em alma, não é porque tudo, é porque eu tenho meu Senhor. Porque eu e você fomos transformados. Meu amado, você está se alegrando com esta jovem que falou aqui no vídeo? Você se alegra com isso? Foi transformada. Você também foi. Você também foi. E se alegre com isso. Porque a paz de Deus, e esta paz de Deus, em que eu e você não podemos explicar, guardará o nosso coração e os nossos pensamentos em Cristo Jesus. Porque nós temos a paz de Deus, e eu também entendo que agora, transformados, nós temos paz com Deus. Quando alguém ainda não foi transformado com Deus, por Deus, e assim, queridos, me parece que Deus e essa pessoa ainda não transformada querem a mesma coisa. Deus quer para aquele que não foi transformado, eu quero que você seja feliz. E eu também quero ser feliz. E Deus fala, você precisa fazer isto. E aquela pessoa, não, eu também preciso fazer aquilo. Me parece que quando as pessoas ainda não são transformadas pelo Senhor, elas não têm paz com Deus, porque elas vivem em guerra com Deus. Porque Deus pede para elas fazerem uma coisa, e às vezes elas querem fazer outra. Vai lá para Nínive, vai lá e prega. Não vou tomar o caminho. Vai lá e prega naquele lugar. Não quero ir para outro. Entrega a sua vida para Jesus. Não, primeiro eu tenho que parar de beber, primeiro eu tenho que parar de fumar, primeiro eu tenho que consertar minha vida. Não quero, não é agora, não é o tempo. Guerra com Deus. Guerra com Deus. Mas como somos transformados, nós temos esta paz de Deus e não mais guerreamos com Deus, vivemos em paz com o nosso Senhor. E para terminar, meus irmãos, Salmo 127, versículo 2, diz o seguinte, querido: será inútil levantar cedo e dormir tarde,
trabalhando arduamente para o alimento, o Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Eu não sei porque exatamente há muitas falas acerca dos porquê, do porquê deste questionamento de Tomé. Algo de fato me parece ser singular. Os corações dos servos do Senhor estavam angustiados. O medo e a perspectiva de não ter mais o Senhor Jesus. Mas o Senhor vai dizer para Tomé e para todos que ali estavam: fiquem em paz. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Eu sou o caminho a seguir. Eu sou a verdade a quem vocês devem acreditar. E eu sou esta vida que vocês precisam levar. Porque se assim vocês entenderem, todo o seu ser será transformado. Tanto o exterior como o interior. Um dia eu fui transformado pelo Senhor também. Não quero aqui dar testemunho. Você tem o seu de transformação do Senhor. Portanto, se alguém aqui nesta manhã que ainda tem feito essas perguntas para o Senhor, afinal, que caminho é este? Como saber o caminho? Que passos dar? Por onde trilhar? Quero dizer para você que nós, seres humanos, constantemente queremos buscar relacionamento com Deus. E aí, cada um aí acaba procurando aquele que ele satisfaz, vamos dizer assim. Mas o grande eu sou, o nosso Deus, ele vai dizer que ele é. E como já falei algumas vezes, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Senhor está pondo o quê? Limites. Há uma verdade, há um caminho à vida. Fora desses limites, não há caminho, não há verdade, não há vida. Há sofrimento, há dor e choro. Tomé nos deixa uma grande lição. Quando às vezes eu e você questionamos ao Senhor por questões que talvez até nós já saibamos. Mas é humano, né? A gente talvez se pergunta coisas às quais nós já sabemos as respostas. Mas você que está aqui hoje é um crente no Senhor, já é um crente, é alguém salvo, remido, lavado pelo sangue de Cristo. Mas você tem se perdido um pouco nas questões da vida. Às vezes, no caminho da vida, a gente pisa um pouco fora, pisa um pouco para lá, pisa um pouco para cá. E às vezes, nessa pisada de fora do caminho, se torna difícil o retorno, né? Que nem o carro de Fórmula 1. Se ele fazer a curva e pisar uma naquela zebra, ele roda, ele sai fora, né? Mas não. Jesus quer restaurar na sua vida esse caminho, essa verdade. Ontem lá na trilha nós tínhamos um líder. E esse líder ensinava o caminho para a gente. Eu não sabia andar naquele lugar, eu já tenho perdido lá. Mas tínhamos um líder. No caminho, onde nós saímos e chegamos, todos chegaram são
e salvos. O líder que nos ensina o caminho é Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Que Deus te abençoe. Que Deus continue falando no seu coração. Que Ele continue sendo para você caminho, verdade e vida. Que você jamais esqueça disso. Por mais triste e angustiante que seja a realidade, Jesus está vendo. Você não está sozinho. Ainda que Jesus vá nos preparar lugar, não nos deixou só. Ele disse que enviaria para nós o Espírito. Que Deus te abençoe e Deus te abençoe.